E aí, pessoal, sejam bem-vindos ao canal Geografia e Futebol. Hoje estou com meu amigo César, corintiano, e hoje vamos falar bastante do Corinthians, César. É um assunto que é meu rival, Corinthians, né? Mas é um assunto importante, a gente tem que falar. Então, seja bem-vindo, obrigado por aceitar o convite. Opa, valeu, viu, Daniel? Esse ano tá meio difícil de falar do Corinthians, né? A situação que o time tá meio complicado de ficar. Tipo assim, é uma época que não tem muita notícia boa, eu tenho a impressão. Dá pra falar do Corinthians sempre tem como, né? Mas ou você fala muito mal ou você fala muito bem. Mas a impressão que eu tenho é que. A impressão que eu tenho, não, né? A impressão acho que todo mundo tem, né? O Corinthians está numa baixa aí, principalmente se a gente comparar com, por exemplo, o Palmeiras, o Atlético Mineiro, o Flamengo, estão numa prateleira, acho que do futebol hoje. É, talvez agora com o Flamengo, com o dinheiro que está injetando no mercado aí, vai estar numa prateleira aí acima, eu acho, né? Mas o Corinthians está bem atrás, cara. Eu acho que é complicado a situação do time, né? Esse ano aí foi difícil, e ano que vem tá muito difícil de fazer qualquer previsão também, né? Como que vai ser. Mas estamos aí, né? Então, ô César, quando começou o ano, né, esse ano 2023, o Corinthians disputou primeiramente o Campeonato Paulista e acabou sendo Uhum. desclassificado nas quartas de finais, se eu não me engano, para o Ituano. É isso? Isso, exatamente. Para o Nos Ituano. pênaltis. Então, a gente espera sempre que os times grandes, pelo menos, cheguem na semi, para ou avançar ou para sair fora para um rival. Isso Uhum. acontece todo ano. Como que foi a sensação de sair fora para o Ituano e ver o seu rival novamente campeão? Cara, eu acho que assim, né? O final do ano passado, né? Tinha dado uma esperancinha, assim, pro Corinthians. A gente tinha pensado que ia ter um elenco um pouco melhor, até porque a gente tinha chegado na final da Copa do Brasil. é, Ali chegou a jogar melhor que o Flamengo na final, né? Nós só não conseguimos o título ali nos pênaltis, né? Quando chega meio que a loteria, né? E aí esse ano, a impressão que dava no comecinho é que o time podia se firmar, podia ter alguma coisa um pouquinho diferente, né? Só que eu acho que já logo no comecinho do Paulista, a gente já começou a perceber que Corinthians não tinha alguma coisa errada ali, né? O elenco não estava ainda bem montado, a impressão que dava é que podia esse time montar o elenco depois do Paulistão, dar uma reforçada em alguns pontos, né? Só que ainda no Paulista já dava uma impressão que, tipo, ó, tem alguma coisa errada, mas dá pra gente chegar, né? E aí nós jogamos com o Ituano, né? É, o que eu acho que aí é uma coisa que foi muito errada da diretoria, né? No final do ano passado, a diretoria anunciou o Lázaro, tirou até a oportunidade do cara disputar uma Copa do Mundo e tal, anunciou o cara que não tinha experiência para ser técnico, é, ele era analista de desempenho, e aí o Corinthians teve, por exemplo, a oportunidade de contratar o Dorival Júnior. Por algumas vezes teve essa oportunidade e não contratou. Seria um cara que eu acho que conseguiria montar um elenco um pouco melhor. Não que ele ia trazer jogadores renomados, caros, mas que nem o Corinthians está tentando fazer agora, contratar um jogador ou outro, uma posição assim, mas pelo menos você tem um elenco para jogar, né? Quando chegou no jogo contra o Ituano e perdeu, eu acho que ali foi a oportunidade que o time teve de refazer as coisas. Pensar, ó, Renato Augusto já não tem uma idade para conseguir jogar tudo, ele tinha acabado de se machucar no jogo contra o São Caetano, se não me engano. É, o, a lateral esquerda, precisava de uma lateral esquerda, porque o Fábio Santos é ídolo, é muito bom jogador, mas estava muito velho, não ia conseguir. Precisava, o Bidu, por exemplo, que era o lateral esquerdo reserva, ele não foi testado no Paulistão, então era uma incógnita, a gente não sabia como é que ele ia ser. E você vê que um monte de jogadores que tinham jogado bem no outro ano, no ano anterior, não tinham jogado bem, não estavam mais jogando bem, tipo Yuri Alberto, Fausto. Então dá a impressão assim que alguma coisa, os caras não estavam conseguindo firmar o time mesmo, estava acontecendo alguma coisa ruim com o time como um todo, e o elenco não estava bem, não tinha sido um elenco pensado por uma temporada, né? E a E saída aí do o Roger Corinthians. Guedes também não fez isso. Isso é que aí aconteceu depois, né? Saída É, dele. legal. Aconteceu mais para acho que agosto, né? Mas, cara, ali já dava um sinal. Tinha que mudar as coisas.
não mudaram. Mantiveram o Lázaro por mais um tempo. Ele fez o time fez um vexame histórico na Libertadores, né? Desde 77, 76, 77, que o time não caía na fase de grupos, né, da Libertadores. Caiu na pré-Libertadores e tal, mas chegando na fase de grupo, nunca tinha deixado de disputar as oitavas. E aí teve esse vexame histórico. Depois tentaram ali trocar o Lázaro, colocar o Cuca, que teve aqui todo o problema que teve o Cuca no Corinthians, né? E, Chegou a Marco, jogar só aproveitando que dois jogos. você citou do Cuca, você concorda com o que aconteceu? Você acha que a torcida fez certo? O que você acha do presidente anunciar e depois voltar atrás? Cara, eu acho assim, o crime é muito sempre foi muito obscuro pra gente, né? A gente não tem informação direito do que aconteceu lá. Mas assim, aconteceu há muito tempo, né? Eu acho assim que todo mundo tem o direito de se restabelecer na vida. O cara, ele tinha, é o emprego dele, ele tem o direito de trabalhar, né? É, e aí, isso daí eu não vou nem falar muito da minha opinião, vou falar mais o que o vice-presidente da Gaviões, o Bill, eu vi num podcast ele falando, né? O Corinthians, a torcida se preocupa com isso, mas o Corinthians não é STF, o Corinthians não é o judiciário, o Corinthians não tem que condenar ninguém, né? A torcida do Corinthians mesmo, uma torcida muito pobre, muita gente que é, sofre na mão aí de perseguição da polícia e tal, vai preso. A gente não pode criar esse clima de tipo assim, o cara cometeu um crime, você vai condenar ele, ele não vai mais poder trabalhar, né? Eu tenho essa impressão. E tipo assim, por exemplo, isso não aconteceu no Atlético Mineiro, não aconteceu no Palmeiras, não aconteceu no São Paulo, não aconteceu no Santos, só aconteceu no Corinthians e de uma forma muito estranha, né? Porque, por exemplo, você via alguns comentaristas que trabalharam com ele, por exemplo, na Globo, dizendo, quando ele foi comentarista, que nunca lembraram desse assunto, mesmo já sabendo o que tinha acontecido, criticando o Corinthians por ter contratado, né? Então era um pouco de hipocrisia, eu acho, né? E tudo é, como eu disse, né, muito obscuro. Eu, pelo menos, não consigo encontrar muita informação daquela época, né? É, eu acho que ali ele sofreu uma pressão muito grande, né? Mas também, né? Se a gente for parar para pensar, não sei se era o momento de ter anunciado o Cuca ali, né? Porque o Daniel Alves, por exemplo, tinha acabado de ser preso, estava num clima falando sobre o assunto ali. Talvez, não sei exatamente como aconteceu com o Cuca, mas talvez ele não fosse o momento de fazer isso, né? Só que isso prejudicou muito a temporada do Corinthians também, porque depois o Corinthians tentou contratar o Roger Machado, a torcida também foi muito contra, né? Então, assim, o nível técnico dele e tal nunca foi do primeiro patamar de técnico do Brasil, por exemplo, que nem era o Cuca ou seria o Dorival, na minha opinião. Deixou de contratar o Dorival Júnior de novo, né? E aí oficializou o Luxemburgo, que era um cara que estava há muito tempo fora do mercado, né? Eu acho também que as críticas contra o Luxemburgo foram exageradas um pouco, porque ele não pegou um time bom, ele teve que fazer milagre ali num time que não tinha muita opção, né? Querendo ou não, ele montou um elenco, né, para o Corinthians, na metade do ano, com o que ele tinha ali como molecada e tal. Mas, ô César, você acha que o Cuca, se tivesse dado tempo para ele trabalhar, ia fazer um trabalho melhor do que o Luxemburgo fez? Ah, cara, é difícil de falar, né? Eu acho que o Cuca, pelo menos, ele teria, como ele é um cara, ele não ia ter sido escolhido assim, era a única opção. Ele já era um técnico renomado, campeão de Libertadores, chegou no vice com o time do Santos ali que ninguém acreditava que pudesse chegar numa final de Libertadores, quase, né, levou não fosse aquele gol ali no finalzinho. Até hoje eu xingo o cara do Santos, que raiva que me deu aquele jogo. Para você acho que foi maravilhoso, né? Mas era um cara renomado, foi campeão aí no Palmeiras, ganhou o Brasileirão, com um time também que a gente lembra de 2016, começo do ano, ninguém botava fé, né? Eu acho que ele podia ter montado um elenco melhor, pelo menos. Tipo assim, não digo que seria campeão de alguma coisa, mas que não ia ter sofrido tanto que sofreu, né? Até porque eu acho que um pouco do que aconteceu no time foi um pouco de problema psicológico dos jogadores aí depois do que aconteceu com o Cuca, né? Teve muito problema dentro do clube, a imprensa atacando alguns jogadores até, né? Teve o caso de ataque ao Cássio, porque o Cássio abraçou o Cuca, falava, o Cássio manchou sua história e tal, umas coisas assim. Eu acho que os caras meio que perderam a mão ali no metade do ano, né? Não sei, eu acho também que o Cuca teria um pouco mais de voz para, por exemplo, falar, não, precisamos de um lateral esquerdo, urgente. Você tem que me contratar um lateral esquerdo, não importa do que eu teve o Luxemburgo, por exemplo, né?
O Luxemburgo foi posto ali de última hora, última opção, porque nem o Roger Machado a torcida queria. Levaram o Luxemburgo e aí, assim, ele fez o que era possível ali na hora, né? O que eu acho que o Luxemburgo ele acabou salvando o Corinthians de certa medida do rebaixamento, porque ele montou um elenco ali. Ele trouxe um molecado, por exemplo. O Corinthians, se conseguir montar um time agora, vai conseguir montar vendendo o Moscardo. Quem que revelou o Moscardo? O Luxemburgo. Ele fez É, bastante ele, isso com o Palmeiras. Patrick de Paula, Gabriel Menino, Verón, Wesley. então, ele tem essa característica, né, dele ver o jogador jovem ali na base, ele consegue subir. E no caso do Palmeiras, é mais fácil, né, porque você já tem um time melhor, você vai lá e revela um jogador para jogar num time bom, um time. Agora, o Corinthians não, o Corinthians ele teve que procurar esses jogadores para montar elenco, já é outra coisa. Os caras entraram na fogueira ali, né? Isso Mas, que é a sério, realidade. tem amigos meus corintianos que falam assim, ah, se tivesse permanecido com o Luxemburgo, no brasileiro caía, né? Já você acha que não caiu por causa É, dele. Na Copa do eu Brasil, acho. acabamos, nós dois acabamos saindo para o São Paulo. Ok, São Paulo foi campeão do Brasil, mas o Palmeiras eu achei vergonhoso. O Corinthians eu achei um pouco estranho, porque ele jogou, ele tinha uma vantagem, vamos dizer assim, né? Ele jogou muito atrás no Morumbi. O que você acha disso? E o é, Brasileirão igual não cair, né? eu acho que assim, o Luxemburgo, eu acho que tem duas coisas, né? Primeira foi a montagem do elenco, que se não tivesse sido ele, não teria tido elenco nem para o Mano Menezes trabalhar no final do ano. O que eu acho que prejudicou muito o Luxemburgo foi que ele conseguiu montar um elenco e tinha um pilar ali, uma estrutura para um time titular. Na metade do ano, inclusive entre esses jogos que você falou, entre o primeiro jogo do São Paulo e o segundo, contra o São Paulo na Copa do Brasil, o Luxemburgo perdeu o Roger Guedes, que era o cara que estava fazendo acho que o maior ano da vida dele até agora. Ele saiu com, acho que com 23 gols, se não me engano, o número que ele gosta, né? O número que dá sorte dele. Acho que, se não me engano, foi isso, com 23 gols no Corinthians. Cara, até menos, eu acho que é um número bom para o atacante num time que não criava tanto, né? Você vê, por exemplo, o Roger Guedes resolveu contra o Remo, resolveu contra o Atlético Mineiro, fez aquele golaço contra o Atlético Mineiro. O Roger Guedes jogando na Sul-Americana também fez gol lá no Peru. Então, tipo assim, era um cara que vinha fazendo gol no Brasileirão, apesar do time ser sofrível. Então, eu acho que perdeu esse cara. E aí você via que, ao mesmo tempo que o Corinthians perdeu esse jogador, o São Paulo, numa tacada, já contratou o Lucas, que acabou com o Corinthians no segundo jogo, e contratou o Rames Rodrigues. Então, deu uma elevada na moral da torcida do São Paulo, enquanto que a do Corinthians você ficava naquela caramba, cara. Quando parecia que o ano ia acontecer alguma coisa legal, alguma coisa boa, você perde seu principal jogador, né? E E César, aí, pode falar, pode falar. não, além do Lucas, eu acho que o Dorival trouxe um fator muito bom para o São Paulo. E nesse jogo que eliminou o Palmeiras no Allianz Parque, eu estava no Allianz Parque. O Palmeiras fez 1-0, torcida inflamada. E o São Paulo começou no segundo tempo, fez 1-1, depois fez 2-1. Mas eu vi o São Paulo muito bem montado, coisa que há anos não estava montado desse jeito. Porque não é Exatamente. qualquer ano que o São Paulo tira Palmeiras, Corinthians, é campeão em cima do Flamengo. Entendeu? Então o Não, Dorival tem um papel fundamental. fazia muito tempo que a gente não via um time do São Paulo jogar assim. E por isso que eu falo, o Dorival, ele é um técnico já para mim no nível acima. Ano passado eu falei isso daí. Ano passado chegou no final do ano, eu falei, cara, para mim o Dorival Júnior é melhor que o Vitor Pereira. Aí no final do ano nada, eu falei isso daí no comecinho, os caras, louco, jamais, né? Porque o Vitor Pereira, só pelo fato de ele ser português, ele era muito bom, né? O pessoal falava, né? Só que aí o Dorival eliminou o time do Vitor Pereira. Tudo bem que o Corinthians tinha um time muito ruim, né? Mas eliminou o time do Vitor Pereira na Libertadores e na final da Copa do Brasil ganhou. E aí o time do Dorival. E aí o cara mandado embora. Aí o Vitor Pereira vai pro Flamengo. Eu falei, cara, o que que é mais lógico? Você pegar o Dorival, ele montar um time ajeitadinho para você disputar de novo, né? Esses títulos. Não, o Corinthians não contratou, ele foi pro São Paulo. O que que aconteceu? Ele foi lá e ganhou a Copa do Brasil. É que o Então, Flamengo então você vê que é um. o Flamengo tinha aquela imagem que tipo, o Corinthians jogou muito na final contra o Flamengo, o Vitor Pereira. Né? O Flamengo ficou com essa imagem que no Flamengo, um time bem melhor, ele ia arrumar a casa. Mas.
É que é assim, né? Eu achava que era uma imagem meio errada, porque o Vitor Pereira, eu nunca achei que ele teve um padrão de jogo, por exemplo, no Corinthians. Ele tinha aquele rodízio muito maluco dele, que cada jogo mudava todas as peças, nunca teve um time titular mais bem montado. Ele também sofreu muito com lesão de jogador, né? Saiu o William também ano passado, mas eu acho que não dava para comparar com o Dorival. O Dorival também chegou no Flamengo que não estava jogando bem, que a torcida já estava meio que jogando a toalha. Falando, esse ano não vamos ganhar nada e ganhou uma Copa do Brasil e uma Libertadores, né? Tudo bem, o Corinthians jogou melhor a final. Só que também com o Flamengo já achando assim, já ganhamos e tal, né? Já estava num clima meio de oba-oba, sei lá. E acabou ganhando também, né? Não é que jogou que o Vitor Pereira deu um nó tático no Dorival e ganhou, né? Mas enfim, e aí eu acho que o São Paulo tem muito disso, de ter montado desde o começo um time bom, um time mais ou menos, pelo menos, e que o Dorival conseguiu extrair o melhor de cada jogador, né? Que é o que o Corinthians não conseguiu fazer. O Corinthians não conseguiu montar um elenco bom para começar. Aí eu acho que o Luxemburgo, quando montou esse elenco, ele tinha uma espinha dorsal que estava mais ou menos dando certo de jogadores, e aí esses jogadores saíram também. Porque não foi só o Roger Guedes, o Corinthians depois perdeu o Murilo, que é eu acho que maior revelação de zagueiro que eu vi no Corinthians, ele, o Robert Renan, Marquinhos. Ele tá arrebentando no Forest, né? Nossa, ele tá jogando demais. Você vê os lances dele ali. É, é porque, assim, ele não jogou num time montadinho aqui. Você imagina ele jogando num time super bem montado aqui, né? Como que ia ser também. Aí teve o Murilo, depois o Adson, que querendo ou não, era uma peça muito importante, podia não ser titular absoluto, mas entrava ali. Contra o São Paulo, por exemplo, ele sempre entrou muito bem. Teve um jogo, eu não me lembro se foi esse ano, acho que foi no começo do ano, que o Corinthians ganhou de 2-1 do São Paulo, com 2 gols do Adson. É, primeiro jogo da Copa do Brasil também, ele entrou no segundo tempo jogando bem. Então, você perdeu esses jogadores. E aí você só trouxe o Rojas, né? Você não teve reposição. Beleza, o Veríssimo, o Corinthians tinha trazido antes para vender o Murilo, só que você poderia ter jogado ali com o Veríssimo e o Murilo. Imagina essa dupla de zaga como teria sido boa para o Corinthians, né? Então, eu acho que não teve reposição à altura, né? E aí, o Corinthians perdeu isso daí, o Luxemburgo não conseguiu mais fazer milagre no time. Acabou que também o Luxemburgo ele acabava tendo uma postura muito estranha de armar o time. Eu também não sei até que ponto era ele que fazia isso daí, ou era o time que obrigava ele a fazer isso daí. Uma coisa que eu via muito, que eu achava que o pessoal criticava ele, que não era muito certo, era, por exemplo, ele jogava com o Renato Augusto como segundo volante, como segundo atacante, como um falso 9, né? E aí, quando formava a defesa, o Renato Augusto ficava mais à frente, como um centroavante jogaria. Só que eu acho que acontecia? Quando o pessoal. O Renato Augusto sempre foi um cara de muita mobilidade, coisa que esse ano ele não conseguiu pela idade, né? Ele ficava lá na frente. Quando o time voltava para defender, os jogadores que estavam na frente dele passavam para trás, faziam uma linha de quatro atrás dele. Ou de cinco, né? Quando e aí na defesa ele ficava como segundo atacante, ou como um falso 9 ali. Quando o time ia para o ataque, ele permanecia no mesmo lugar. Só que os caras que estavam atrás dele passavam ele, que era a única maneira que ele conseguia ficar em campo, porque ele não tinha capacidade física mais de fazer outra coisa. Eu achava que o Luxemburgo, depois que saíram os jogadores, foi horrível. Mas também tem que pensar que não foi exatamente só ele, né? Foi ali a montagem do elenco, a montagem do time titular, que foi muito ruim, e ele não conseguiu dar conta, né? Depois veio o Mano Menezes, né? Entre ali os jogos também da semifinal com o Fortaleza, que o Corinthians tinha jogado muito mal em casa, tinha que ter saído com o resultado daqui. Já não tinha muito mais o que fazer, Mano Menezes não ia conseguir fazer milagre, né? Só que aí eu acho que o que aconteceu com o Mano é que o Mano ele já pensou em outra coisa. Ele pensou, ó, beleza, o Luxemburgo trouxe a molecada e conseguiu montar um elenco. Só que essa molecada tá muito pressionada e poderia acontecer como aconteceu com o Corinthians em 2007, que começou a entrar Dentinho, Lulinha, esses caras não conseguiram dar conta do recado, o Corinthians caiu. Aí ele pegou e resolveu colocar os caras mais experientes para jogar. E aí eu acho que ele conseguiu uma coisa que foi importantíssima para o Corinthians no final da temporada, que eu acho que foi o que salvou o Corinthians, que é reabilitar o Romero, né?
se não tivesse o Romero jogado que jogou no final do ano, o Corinthians teria caído para a segunda divisão. Sim, também acho. Para finalizar, porque tem um tempo, o que você achou das saídas do Corinthians? Exemplo, o Gil acertou com o Santos, o Juliano acertou com o Santos. Teve esse caso do Rojas, da FIFA. Fala um pouquinho para a gente poder finalizar. É, eu acho assim, o Corinthians precisa remontar o time. Não adianta querer insistir nesses caras, porque é, eu tenho um jornalista, um setorista do Corinthians, o Vessone, que fala, né, esses caras já estão com a barriga cheia. Eu acho que o Corinthians está precisando de uns jogadores que não têm ainda casa, que não moram é, em bairro nobre de São Paulo, que ainda não, sabe, que ainda precisa dar uma casa para a mãe, ainda precisa fazer a vida, falar, não, eu vou ajudar meu tio, tá precisando e tal. Precisar de uns jogadores mais assim, cara, um pouco mais novos também. Porque você vê, por exemplo, o Bidu, que foi extremamente contestado. Ele entrava o cara não era bom, assim, não tem o nível técnico que o jogador do Corinthians precisa, eu acho. Pelo menos não agora. Mas era muito raçudo, né? Mas porque o menino nunca tinha jogado Série A na vida dele. Eu acho que precisava de uns jogadores um pouco assim, pelo menos, tipo assim, mesclar um pouco. Porque o que aconteceu com o Corinthians é que o Corinthians tinha só jogadores muito avançados de idade, é, que não estavam conseguindo render, que não tinha um esquema ali que favorecia eles. Por exemplo, acho que o Fluminense, por exemplo, com os jogadores mais velhos, eles conseguiram achar um jeito de jogar ali. Não conseguiram jogar todos os jogos também, foi só Libertadores que eles conseguiram jogar bem, né? Priorizando Libertadores. Mas eu acho que precisava ter essa renovação, né? Então, por exemplo, o Gil, se falava que ele pudesse continuar no Corinthians, mas se o Gil fica no Corinthians, por quanto tempo ele vai exigir ser titular, por exemplo, do Corinthians? Ele poderia ser um bom reserva, mas ele aceitaria ser reserva do Corinthians? Aceitaria reduzir o salário para continuar jogando no Corinthians? Eu acho que no Santos ele vai jogar muito mais sem pressão, jogar uma Série B, vai ser mais fácil para ele e vai poder ser titular tranquilamente. E ele não vai ganhar a mesma coisa, só que também não vai ter aquela pressão que o Corinthians tem, né? O Corinthians é diferente nesse sentido. Então o Gil já não coitado, o Juliano nunca se firmou no Corinthians. Se tivesse ganhado aquela Copa do Brasil, talvez ele ficaria na memória e tal, mas ele nunca foi unanimidade. É, e aí, o Renato Augusto é o cara que eu acho que poderia ali ter feito um contrato um pouco diferente, ganhando menos, para entrar num jogo ou outro, como quando ele fez com o Danilo quando estava para se aposentar. Mas também não deu certo, ele vai jogar lá no Fluminense, né? Ele quer ser técnico e tal. Eu acho que é uma boa para ele também ir lá ver o jeito que o Diniz monta o time. Ele gosta desse estilo, né? Eu acho que essas saídas elas foram necessárias, né, pro Corinthians, cara. Pelo menos a do Gil e do Juliano. Eu acho que tem que sair mais gente ainda, né? O Cantilho, por exemplo, vai sair. O Rafael Ramos, lateral direito português, eu acho que tem que sair também. Nunca jogou bem no Corinthians e tal. E aí o Corinthians tem que buscar jogadores mais novos e que tenham vontade de jogar, né? Que consigam expressar essa vontade. Porque você ter vontade, acho que a gente também tem, né? Eu, por exemplo, teria vontade de jogar no Corinthians, mas é, a minha habilidade nunca me favoreceu nesse sentido, né? Então não dá só pela vontade de você querer jogar, né? E aí vamos ver como vai ser essa montagem do elenco, né? Até agora, o Corinthians contratou só dois jogadores, né? O Hugo, lateral esquerdo do Goiás, e o Ranielli, volante do Curitiba. E Ele tá é com muita do Cuiabá, né? Do Cuiabá também. do Cuiabá, isso. Tá com muita dificuldade no mercado, né? O mercado está muito inflacionado, o Corinthians não tem muito dinheiro. Eu acho que o que vai acontecer é que com a venda do Moscardo que vai para o PSG, o Corinthians vai conseguir montar um time, né? Só que aí vem essa notícia, por exemplo, hoje que saiu do Rojas, que ele não recebeu duas parcelas aí do direito de imagem e está entrando pode ser, ele ameaçou entrar na FIFA para reaver esse dinheiro e rompeu o vínculo amigavelmente, obrigatoriamente com o Corinthians, o que faria o Corinthians pagar para ele, ter que pagar para ele tudo que está no contrato até o julho de 2027, né? Mesmo ele saindo do Corinthians. Vamos ver como é que vai ser isso daí, porque, por exemplo, o Corinthians está tentando buscar jogadores, é, muitos jogadores de fora, né? O pessoal está atrás de alguns, do lateral esquerdo, se não me engano, se chama Diego Palacios, que é um equatoriano, e o zagueiro Félix Torres, que joga no Santos Laguna do México.
O Diego Palacios joga no Los Angeles Futebol Clube dos Estados Unidos. É, vamos ver como que esses caras vão reagir a isso, né? Porque será que eles vão ter a vontade de jogar no Corinthians pensando, putz, estou aqui jogando num time que me paga em dia e aí o Corinthians, eu vou para lá, não vai me pagar direito de imagem direito, tem que entrar na justiça, né? Eu acho que isso atrapalha também, né? E também tá muito difícil de ver, porque a diretoria nova só começa dia 2 de janeiro, né? Isso. Até lá não tem nada muito claro, né? Vamos ver como é que vai ser isso daí. É, isso Eu é não sei, eu não sei. Eu tenho esperança que o Corinthians vai montar um time que vai ter fôlego para jogar. Pelo menos isso. Agora, eu não acho que o Corinthians ano que vem disputa título. Pode, sei lá, conseguir um Paulistão, tipo assim, chega na final Corinthians e, sei lá, sei, qualquer time aí e Corinthians ganha, né? Tipo um Água Santa, que nem aconteceu com o Palmeiras. Mas não tô muito confiante, não. Até porque o Corinthians, para mim, pegou a pior grupo aí do Paulistão, né? Eu acho que na semifinal vai ser difícil que é o de, Bragantino, de passar. É, né? É vai difícil. ser complicado. Vai ser complicado. Por que que o Santos não pegou isso daí, né, cara? Pra dar uma equilibrada e Ô, tal, né? coitado, o Santos só tem o Paulista e Série B. Se bobear, o Santos chega na final ainda, se bobear, o Paulista. É, vamos ver, né? Vamos ver. Porque tá montando um time, tá praticamente montando o time que o Corinthians jogou Paulistão esse ano, né? É Gil, é Juliano, Teve o Otero também, o Casares, se não me engano. Foi. Otero, Casares, o Carille, né? O Carille que é bom técnico, né? Tá Eu bom. não queria que ele fosse pro Santos, não. Não, ele vai subir, o Santos Sendo vai sincero. subir. Vai subir. Ah, vai, com certeza. Eu também acho que Tranquilo vai ainda, subir. tranquilo. E eles precisavam passar por isso, né? O São Paulo é outro Passar pelas. precisa. Precisa também. Precisa, porque a gente já. A gente sabe o tanto que esses caras zoaram a gente já, né? Sim. Mas agora é a hora de dar. E, e digo mais, o Santos precisar pagar essa Série B por não ter entregado aquele jogo pro Vitória, cara. Se tivesse. A história do futebol mundial teria sido diferente se os Palmeiras fosse rebaixado em 2014. O Santos é O tão bom Santos. amigo. Então, e aí o que acontece? O Palmeiras vira uma máquina de ganhar título depois, chega na final da Libertadores contra o Santos, ganha a Libertadores do Santos, e É. aí esse ano o Santos cai. Pô, ganhou do Teve também Copa do aquele lance Brasil na com final o da Copa do Santos. Brasil. Copa do Brasil, Libertadores, Brasileiro, que é ponto corrido, o Santos foi vice. Teve até copinha com o Santos, pelo amor de Deus. Então, você vê, você é mais ou menos como o que aconteceu ali com o São Paulo e Corinthians ali contra o Juventus, aquele ano que o Corinthians quase Verdade. caiu na segunda divisão paulistão, o Grafite destruiu o Ituano. Sim. Depois disso, cara, o Corinthians ficou. É que ainda o tabu se manteve por um tempo, mas depois o Corinthians só bateu no São Paulo. Esse ano o ano passado que o São Paulo foi ganhar de novo do Corinthians. Sim. Ficou quase tipo 15 anos sem eliminar o Corinthians de alguma coisa. Certo, finalizando aí que o tempo está encerrando. Agradeço demais a participação, muito Vai, obrigado. eu que agradeço, E Daniel. até a próxima, hein? É nóis. Vai, Corinthians. Valeu, abraço. Tchau, tchau.